Seja muito bem-vindo a mais um treinamento da nossa série de ferramentas do líder. O assunto desse treinamento são as apresentações, tá? E aqui eu já quero deixar claro do que eu estou falando, de qual é o tipo de apresentação. Esse treinamento ele não vai focar somente em como criar apresentações aí no PowerPoint, tá? Aqui eu não estou me referindo exatamente à ferramenta, ao software, não é? Eu estou falando e nós vamos apresentar o conceito maior, não é? Eu também vou mostrar algumas técnicas e algumas funcionalidades no uso do PowerPoint e até de uma outra ferramenta que é um pouco mais avançada, mas não vai se limitar a isso. Aqui nós vamos falar efetivamente como você deve, qual é o processo de produção de uma apresentação, sendo que a criação do arquivo lá da aplicação no PowerPoint é praticamente a última etapa. Tem todo um trabalho anterior, tem todo um trabalho de criação, de definição de objetivos, de script, do roteiro, dos assuntos, de como você vai falar, de qual que é a técnica de persuasão que você vai usar, de qual que é a argumentação, de qual que é todo o processo de apresentação, como ele vai acontecer. Um dos pontos é exatamente criar a apresentação. Então nós não vamos limitar só a isso, nós vamos falar do processo como um todo, tá ok? Nessa primeira aula eu já quero continuar nessa linha de explicar o porquê que a apresentação ela não é simplesmente uma criação de slides, não é? Nós temos que entender o seguinte, sempre que você entende que há necessidade de utilizar uma comunicação mais estruturada para convencer alguém, para apresentar uma ideia ou para mostrar uma situação, um problema, um risco, seja lá o que for, você vai criar uma apresentação sempre que você achar importante estruturar melhor aquela mensagem, aquela comunicação que você está fazendo, não é? A gente sempre faz o deparo aqui com a área de vendas, não é? Vendas faz muito isso, quer dizer, ela vai montar uma apresentação para explicar a proposta. A proposta, qual que é o escopo do trabalho, como esse trabalho vai ser realizado, quais são os valores, em quanto tempo, enfim, você tem uma série de elementos aí que você precisa transmitir, que a comunicação precisa acontecer e você monta uma apresentação exatamente para te ajudar a ser um guia, não é? da comunicação, para que você saiba exatamente qual que é a sequência e os pontos que você vai tratar ao longo desta apresentação. Então, é importante que você faça essa analogia com a proposta comercial. Aliás, e aqui já queria te indicar um livro que é muito bom, do professor Daniel Pink, que é chamado Vender é Humano. E um dos pontos que o professor Daniel comenta e na verdade defende ao longo de todo o livro é que há um equívoco das pessoas acharem que vendedores são aqueles somente que tentam convencer alguém a trocar dinheiro por algum produto ou serviço, não é? Somente quem tenta ou quem tem por profissão exatamente a venda acaba sendo taxado de exclusivos aí do universo das vendas, mas na verdade qualquer pessoa que tente convencer uma outra a abrir mão de algum recurso, e esse recurso não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser tempo, não é?
pode ser a força de trabalho dele, pode ser alguma ação. Se você está fazendo uma apresentação, está fazendo uma comunicação que você tem por objetivo algo em troca, você espera uma consequência daquela tua apresentação, você espera convencer a pessoa a assumir uma determinada posição, ou a fazer alguma ação, ou até a te comprar algo efetivamente, você está dentro de um processo de venda. Então, se você for aplicar esse conceito para o teu dia a dia, você vai perceber que você está praticamente vendendo o tempo todo, né? Você tem que convencer o teu colega de trabalho de algum problema, você tem que convencer o teu colega de trabalho em relação a alguma situação, você tem que convencer o teu chefe, você tem que convencer o teu cliente, você está o tempo todo argumentando a favor de alguma ideia ou de alguma proposta ou de algum cenário que você quer transmitir. Obviamente que você faz isso o tempo todo, mas somente em algumas situações você precisa se organizar e estruturar melhor essa mensagem. Quando acontece essas situações onde você precisa estruturar melhor a sua mensagem para que você, de forma racional, leve as pessoas a entenderem o teu ponto de vista, aí sim a gente já entra aqui no escopo desse treinamento, tá? Então aqui, eu estou falando muito desse primeiro quadradinho, desse primeiro retângulo vermelho aí, que é para você entender que uma apresentação, ela nada mais é do que a venda da sua mensagem, né? Você espera que aquela pessoa retribua com algum recurso, nem que seja com o tempo dela ou com a concordância dela em relação à sua mensagem. Então a estrutura é a mesma e é isso que você está fazendo quando monta uma apresentação. Você está vendendo algo em troca de algum recurso da outra pessoa, ou daquele grupo, enfim, para quem você está apresentando. Isso vai ocorrer através de um veículo que é exatamente a mensagem, tá? E quando eu falo mensagem aqui, é todo o aparato argumentativo, né? Os fatos, as conclusões, é toda a informação que você quer passar. Então, um segundo elemento muito importante para você entender da apresentação é exatamente qual é a mensagem, né? O que você quer comunicar, qual que é o seu processo de transmissão da mensagem, né? O que você quer falar, qual que é a sequência que você vai falar, sobre o que você vai falar, se você vai contextualizar ou você já vai entrar direto em algum detalhe. A mensagem, ela é muito importante dentro desse nosso contexto aqui de apresentações. O terceiro elemento são os objetivos, né? Você tem que ter muito claro o que você quer que as pessoas sintam após a sua apresentação. Qual é a ação que você quer que elas façam logo depois desta sua apresentação. Você tem que sempre ter esse objetivo de forma concreta, né? Muitas vezes a gente tem, obviamente, alguns objetivos. Não, eu quero vender, eu quero convencer, ou eu quero que a pessoa entenda o risco que ela está correndo, ou eu quero que a pessoa entenda alguma coisa. Mas é importante que você acabe quebrando esse alguma coisa, que muitas vezes é algo muito abstrato, em itens muito concretos, para que você consiga criar uma mensagem efetiva, não é? Então, muitas vezes, dá um exemplo aqui, você quer fazer uma venda, mas aquela reunião que você vai fazer a apresentação, você sabe que naquele momento a pessoa não vai lá te dar o cheque, né? Ela não vai assinar o contrato naquela reunião. Então, o objetivo maior pode ser vender, mas aquela reunião, aquela apresentação, ela tem um outro objetivo, né? Que é um pouco menor.
De repente o objetivo daquela apresentação é fazer com que a pessoa entenda os benefícios que o teu produto ou que o teu serviço possa oferecer. Pode ser que você queira que ao final daquela apresentação a pessoa marque uma segunda reunião com alguma outra pessoa, não é? Pode ser que ao final, aí já fugindo do exemplo de vendas, mas entrando na apresentação de um determinado risco, né, de um determinado problema que está acontecendo aí no teu trabalho. Você quer que o teu cliente ou que o teu chefe ou que alguém que tem recursos para isso tome uma decisão para evitar aquele problema. Só que essa sua primeira conversa, essa sua primeira apresentação, você sabe que a pessoa não vai já logo dispor e tomar aquela decisão. Então você vai ter que entender qual que é o objetivo concreto daquela primeira conversa. O que você quer com essa conversa? O que você quer com essa apresentação? Tente explorar isso, tá? Quebrar esse objetivo maior que você tem, que normalmente é bem claro, em objetivos menores, para que a tua apresentação, que no final é o que essa reunião, essa apresentação tem por objetivo, né? Normalmente o objetivo maior é uma consequência de um primeiro pequeno objetivo que você alcançou aí nessa reunião, nessa apresentação que você fez, nessa conversa que você teve, tá? Um quarto elemento que é muito importante para o contexto todo aqui de apresentação é exatamente a persuasão, né? A persuasão, e se você já fez o nosso treinamento de persuasão, você vai entender melhor do que eu estou falando. A persuasão é exatamente são as técnicas que você usa na sua mensagem para fazer com que as pessoas cheguem às mesmas conclusões ou cheguem às conclusões que você quer, tá? E aqui, para esse contexto do curso de apresentação, eu vou abrir um pouco mais o leque de persuasão. Aqui eu não estou falando só de persuasão dos atalhos mentais, né, que são aquelas persuasões mais comerciais, não. Aqui eu estou falando de persuasão no sentido também da lógica argumentativa, né? Você pode ter, quando a gente fala de atalho mental, para quem não fez o outro treinamento, na verdade o atalho mental é você lidar com as emoções da pessoa, é você fazer com que ela não pense muito, mas que ela chegue a uma conclusão a partir de um atalho muitas vezes ligado por um gatilho emocional, né? Você tem que trabalhar isso também aqui na apresentação, mas não só isso, você também tem um outro mundo aí dentro do convencimento, vamos dizer assim, que é exatamente o racional, a lógica argumentativa. Muitas vezes você vai precisar utilizar de fatos, né? Então você tem lá 1, 2, 3 fatos que chegam a uma conclusão. Isso é lógica argumentativa, você tem uma conclusão bem fundamentada. Então esse quarto elemento é importante que você se preocupe. Olha só, por que eu coloquei esse quadrante aí? Porque eu quero que você entenda a apresentação sobre esse aspecto, tá? Sempre quando você for montar uma apresentação, eu gostaria que você lembrasse desse quadrante e se preocupasse com essas 4 abordagens. Para venda, o que você quer, qual é a ação que você deseja que a pessoa tome ao final daquela apresentação, tá? Isso daqui é a venda, então você tem que se preocupar com isso. Qual que é a ação que você quer que a pessoa tome ao final? Venda. Segunda abordagem, qual é a sua mensagem? Quais são os passos? Quais são os elementos dessa mensagem? Do que você vai falar? Quais são as informações que você vai levar, em qual ordem, enfim, se preocupa com a mensagem. Quarto elemento que é importante, qual que é o objetivo concreto? O objetivo tem muito a ver com a venda, tá?
mas aqui é importante que você olhe isso como uma outra abordagem, porque tem rastreabilidade ali, né? Você tem, muitas vezes, no processo de venda, você fica com foco muito forte no objetivo final. E aqui eu quero que você tenha um objetivo concreto para a tua apresentação, para a tua conversa, para a tua reunião. E uma quarta abordagem, que é exatamente que você liste, olha só como isso é importante, você vai listar ou você vai fazer um rascunho breve de quais são as técnicas de persuasão ou convencimento, ou qual que é a argumentação lógica que você vai utilizar nessa sua apresentação. Entendeu? Essas são as 4 abordagens que você tem que se preocupar sempre quando for começar uma apresentação. O que você quer que a outra pessoa faça, qual que é a informação que você vai levar, qual que é o seu objetivo concreto com aquela apresentação e quais são as técnicas de convencimento que você vai utilizar ali para conseguir esse objetivo. Muito bem? Legal. Alguns conceitos, tá? Então, quando eu falo mensagem, a mensagem é aquela ferramenta que ela vai levar a audiência de um ponto A para um ponto B. Então, a mensagem é que transforma, a mensagem é que faz você alcançar o seu objetivo, né? A mensagem é que vai criar a transformação naquela pessoa para que ela dê o recurso que você está precisando, né? Que pode ser simplesmente mudar a opinião dela em relação a algum tema. Um outro tema, oratória. A oratória, ela passa a credibilidade, ela veja, eu te dar um exemplo para você entender melhor a oratória. Você pode ter uma mensagem muito bem estruturada, você pode ter vários outros elementos audiovisuais aí para te apoiar, né? Você pode ter se preocupado com todo o contexto de ferramental e toda a persuasão, mas se quem está apresentando não tiver a segurança ao transmitir aquela mensagem, de nada adianta, não é? Uma coisa é você ter a mensagem, outra coisa é quem está transmitindo a mensagem tem que fazer isso bem, para exatamente gerar credibilidade e ter eficácia ali na transmissão daquela mensagem. Um outro conceito, o ambiente. Então, o ambiente, eu até dei um exemplo no slide passado, né? Você pode ter uma sala de reunião, ou você pode estar fazendo isso no ambiente de trabalho, ou você pode estar no café. Então, esse ambiente ele facilita ou não o entendimento da mensagem, né? Tenha isso em conta. E o quarto e último conceito, que são os elementos audiovisuais. Os elementos audiovisuais eles vão potencializar algum desses outros itens, né? O ambiente, a oratória ou a mensagem. Né? É simples assim. Um elemento audiovisual ele pode te ajudar a dar um destaque maior para a mensagem, por exemplo, com uma apresentação aí projetada, a mensagem ela fica também visual, aí você consegue fazer com que ela seja mais eficaz. Um microfone, por exemplo, um sistema de som, por exemplo, vai fazer com que a oratória fique mais confortável para quem está ali na frente, para que ele não precise ficar forçando muito a voz e obviamente também para quem está escutando, para que a pessoa realmente tenha o conforto cognitivo de estar ali entendendo o que está sendo dito. E obviamente o ambiente, né? Porque não sei se você já teve a oportunidade de ir em algumas palestras ou congressos, algumas palestras, o ambiente é totalmente preparado para que você entre no clima ali do que vai ser falado, né? Normalmente uma sala fechada, com toda a iluminação controlada, com todos os elementos de áudio e com todos os elementos de vídeo
ali sob controle da produção. Então o ambiente está sob controle. Então esses equipamentos audiovisuais, eles vão potencializar a mensagem, vão facilitar a oratória e controlar o ambiente. Legal? Aqui são alguns conceitos para que você entenda e facilite aí o andamento do treinamento. Bom, e para finalizar, até para você entender melhor todo esse contexto de apresentação que eu estou comentando, exatamente de quais apresentações, ou quais são as apresentações mais triviais, ou quais são as apresentações mais comuns, né, que acontecem aí no ambiente corporativo. Eu listei de vermelho para verde. O que eu quis dizer com isso? As em vermelho são as que a gente menos se preocupa em estruturar essa mensagem, em estruturar essa apresentação. Então aqui é como se fosse um alerta para você ter cuidado, né? E as de verde são as que normalmente a gente já está mais acostumado a montar apresentações e se preparar para elas. Então, reuniões com a equipe, né? Tenha esse cuidado, prepare a mensagem, crie toda uma técnica aí de persuasão para antes de acontecer aquela reunião você consiga ser efetivo na transmissão da mensagem e na venda daquilo que você quer. Né? Reuniões de acompanhamento, né? Você está prestando conta do teu trabalho para o teu cliente ou para o teu chefe, enfim. Reuniões com o cliente em geral, não é? Normalmente a gente acaba fechando o que apresentar, mas não se preocupa com os objetivos, o que a gente quer com aquela apresentação. Isso é fundamental, tá? No dia a dia, muitas vezes você dá muito tiro no pé, né? Você acaba mostrando alguma informação ali seca ou alguma informação sem trabalhar a comunicação. Não estou dizendo para esconder, né? Estou dizendo que você deveria trabalhar a comunicação para que as pessoas façam, ou para que as pessoas sintam, ou para que as pessoas tomem ações dentro do que você deseja, não é? É óbvio que você não tem controle das pessoas, mas você tem o controle da sua comunicação, né? Então não é só mostrar por mostrar, é exatamente você trabalhar a sua comunicação para alcançar os objetivos que você deseja. O seu objetivo pode ser muitas vezes minimizar o impacto de uma informação ruim, né? Para você ganhar condições para reverter aquela situação. Isso não é errado, não é? Isso faz parte da gestão, faz parte do teu universo aí de controle e gestão do teu ambiente de trabalho. Obviamente, reuniões com supervisores ou outras áreas, almoços ou jantares, apresentar produto ou serviço, palestras e treinamentos. Enfim, aqui são algumas situações de uso e o que eu gostaria que você entendesse é exatamente isso daqui. Em todas elas você está vendendo alguma coisa, tá? Você precisa que a pessoa te dê algum recurso ou que ela mude alguma coisa, então você tem um processo de convencimento, você vai ter uma mensagem que você precisa estruturar, você tem objetivos concretos ali com aquela mensagem, né? Qual é a ação que você quer que a pessoa tome logo depois dessa mensagem, e você precisa aplicar técnicas de persuasão e argumentação lógica argumentativa dentro desse contexto todo. Se você prepara tudo isso daqui e utiliza nessas situações, você vai conseguir exatamente evitar esses tiros no pé que eu estou comentando, que eu comentei, que é exatamente você dar uma informação e muitas vezes sofrer por conta disso, se você colocar ela de uma forma errada, e mais do que não ter problemas, você consegue aí todo um poder de convencimento para que você consiga direcionar e entregar resultados. Legal? Então essa aqui é a primeira aula, nós vamos ter mais 3 aulas para que você consiga montar aí apresentações de